para pensar em como o gestor toma as decisões? Que tal conhecer um pouco sobre o processo decisório? Dentro de uma organização, os processos de tomada de decisão são diários. Em vários momentos, as pessoas se deparam com diversas situações que exigem a escolha de uma decisão que seja, dentre as possibilidades, a mais adequada para o momento. A decisão é uma escolha feita com base em 5 perguntas básicas: o que, quando, quem, como e por quê. Por isso é preciso que o gestor, para evitar problemas futuros, se baseie em decisões bem formuladas e de rápida implementação. O processo decisório tem sido estudado desde os anos de 1940 e tem evoluído desde então, mas foi Herbert Simon que criou, por meio de sua obra Comportamento Administrativo, a Teoria das Decisões. O processo de tomada de decisão segue os seguintes passos: formulação do problema, estruturação do problema a fim de relacionar suas partes na forma de um modelo, montagem técnica de um modelo, simulação do modelo e das suas possíveis soluções, definição dos controles sobre a situação e a sua delimitação e, por último, implementação da solução na organização. Verificados os passos do processo, é preciso saber os elementos de análise da escolha e, para isso, Bethlen resumiu as principais ideias de diversos autores e sugeriu um modelo genérico, composto de 4 etapas que orientam a tomada de decisões, sendo elas: etapa 1, decisão de decidir. Assumir um comportamento que leve a uma decisão qualquer é sempre uma decisão. Etapa número 2, definição sobre o que vamos decidir. Há ocasiões em que trabalhamos na solução de problemas que não definimos, mas ocorrem. Etapa número 3, formulação de alternativas. Momento em que trabalhamos as diversas soluções possíveis para resolver o problema, ou as crises, ou as alternativas que vão permitir aproveitarmos as oportunidades. Etapa número 4, escolha de alternativas que julgamos mais adequadas. Este é o momento de tomada de decisão propriamente dito. Vale ressaltar que é a habilidade do gestor para solucionar os problemas que surgem diariamente que apontarão se ele é ou não um bom gestor. Mas diante de uma tomada de decisão que gera mudança, como o gestor pode organizar processos e pessoas para que a mudança seja mais eficiente? A mudança é relacionada com a evolução das necessidades, sejam elas das pessoas, do serviço público ou da sociedade. Sabe por que as organizações precisam se preocupar com as mudanças? Porque, dependendo de como ela for recebida, seus impactos podem ser positivos ou negativos. Se as organizações agem de forma voluntarista ou despreparada para a mudança, a tendência é produzir efeitos negativos. Mas se agir de forma planejada, organizada e conduzida com precisão, os resultados certamente serão positivos. E é por essa razão que é preciso a gestão da mudança. A gestão de mudança é necessária em função de 2 agentes que interferem na real eficiência do processo: a velocidade e os estágios da mudança. A organização precisa se atentar à velocidade da evolução dos fatos que podem interferir nos aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, ambientais e tecnológicos. Além disso, é preciso verificar em que estágio a organização se encontra, podendo ser o retrocesso, a estagnação ou a aprovação, a inovação. O gerente precisa ficar atento ao comportamento das pessoas para saber quais as reações que elas demonstrarão em razão da mudança, sendo 3 mais comuns: passividade, reatividade e proatividade.
A passividade ocorre quando os indivíduos encaram os processos da mudança como algo desnecessário, pois possuem medo de enfrentar o desconhecido. Geralmente eles pensam e falam: sempre foi assim, por que mudar agora? Em time que está ganhando, não se mexe. Desse jeito que fazemos já está bom. Quando as pessoas possuem o medo do novo e na inovação, elas costumam ser reativas. Geralmente ocorre naqueles que vivem na rotina e acreditam ser salvos de qualquer impacto, tais como os especialistas, que se acomodam na competência adquirida e não se atentam às mudanças na organização. Eles se expressam da seguinte forma: não vai dar certo, isso não irá afetar o meu setor. As coisas funcionam da maneira que faço, então por que mudar? Por outro lado, existem os proativos, que não se incomodam com os processos de mudanças e as promovem, já que possuem mente aberta e estão sempre preparados para assumirem novas tarefas e responsabilidades. Como o gestor precisa trabalhar com as diversas reações em face da mudança, a melhor maneira de gerir esse processo é por meio de estratégias e procedimentos que possibilitarão uma ação gerencial mais exitosa. Vamos ver agora 4 possibilidades de estratégias que Viana sugere. Estratégia da instrução e comunicação. As pessoas devem ter o conhecimento dos aspectos que justifiquem a necessidade da mudança e dos benefícios decorrentes. Estratégia da participação de envolvimento. É importante envolver as pessoas que serão afetadas pela mudança no processo de planejamento e implementação. Os colaboradores se sentem engajados e comprometidos com os resultados. Estratégia de facilitação e apoio. As pessoas precisam se sentir seguras de suas habilidades e conhecimentos necessários à nova situação. Estratégia de negociação e acordo. As pessoas precisam chegar a um consenso sobre as formas de reduzir os custos que algumas mudanças, passíveis de trazer prejuízos para indivíduos, setores ou para organizações, trazem. A negociação favorece o comprometimento das partes com a solução encontrada através do acordo. Além disso, o gerente precisa adotar alguns procedimentos. Planejar as mudanças a partir de uma base conceitual, não esperar que mudanças ocorram por retórica, evitar choque com o futuro e envolver todos no processo. Agora, você já sabe sobre o processo decisório e a gestão de mudança.